Olá, eu sou o professor Josimar Silva e nós vamos dar início a uma aula de combinação completa, tá? Como nós fizemos ao longo dos outros vídeos, né, a gente sempre apresenta um problema motivador, um problema que serve de gancho para poder desenrolar toda a parte teórica. A gente fez isso com todos os tópicos de combinatória e não seria diferente agora nesse caso, tá? Então a gente vai pegar um problema aqui, esse problema, a partir dele a gente vai tentar desenvolver a ideia da combinação completa, tá? A combinação completa que está ligada ao número de soluções de uma equação linear, tá? De coeficientes unitários, número de soluções inteiras não negativas, tá? A gente vai ver isso aqui agora, ó. Vamos lá. Uma fábrica dispõe de 3 cores diferentes para pintar 6 carros idênticos, cada um com uma única cor. De quantos modos isso pode ser feito? Tá? De quantas maneiras a gente pode fazer isso? Eu tenho 3 cores e eu tenho 6 carros idênticos, tá? E eu tenho que pintar esses 6 carros dispondo dessas 3 cores aí, tudo bem? Cada carro com uma única cor. O enunciado também não afastou a possibilidade de se usar apenas, de serem usadas apenas 2 cores, de se usar apenas uma cor, ou seja, pintar todos os carros com uma única cor. O enunciado não afastou essa possibilidade, isso é possível, tudo bem? Para quem não está muito acostumado com combinatória, principalmente com essa parte aqui, que é combinação completa, mas que já fez alguns exercícios de combinatória, no primeiro momento, pensa em resolver esse problema da seguinte maneira. 6 espaços aqui, um para cada carro, né? E aí, pensando nas 3 cores, tá? Vai fazer o seguinte, eu tenho 3 possibilidades para pintar esse carro, eu tenho 3 possibilidades para pintar esse carro aqui, eu tenho 3 para cá, 3 para cá, 3 para cá e 3 para cá. Ou seja, vai encontrar 3 elevado à sexta número de maneiras de se executar o que o enunciado está pedindo, tá? Mas essa solução está errada, tudo bem? Por que ela está errada? Vamos ver. Porque esses carros são idênticos. Essa solução aqui está admitindo que os carros são diferentes, tá? Que pintar esse carro de branco e esse de amarelo é diferente de pintar esse aqui de amarelo e esse aqui de branco, tudo bem? Aliás, contrário, esse de amarelo e esse de branco é diferente de pintar esse aqui de amarelo e esse de branco. Ou seja, a troca de 2 cores não vai produzir uma nova configuração. Eu posso trocar 2 cores aqui que não vai produzir uma situação diferente. Por exemplo, se eu tenho as cores A, B, C, A, B, B. Vamos imaginar que eu tenha pintado segundo essa maneira aqui, tá? Usando as 3 cores. Se eu fizer a troca apenas dessas 2 cores, eu não vou produzir uma nova configuração. Eu vou manter todo o resto, tá? E vou trocar apenas as cores desses 2 carros. Essas 2 situações aqui são rigorosamente a mesma. Elas são idênticas, tá? Eu não produzi uma nova configuração assim. Tudo bem? Já que os carros não são diferentes. Então, esse tipo de solução aqui está errado, tá? Essa solução não pode ser feita nesse caso em virtude dos carros serem todos idênticos. Eu vou apagar isso e vou mostrar uma outra coisa para vocês aqui, tá? Aqui. Determine o número de soluções inteiras e não negativas da equação x1 mais x2 mais x3 igual a 6. Você deve estar pensando, mas o que essa equação tem a ver com aquele problema? E o que eu quero mostrar aqui agora é que esses 2 problemas são idênticos. Resolver um problema é resolver o outro, tá? Eles são somente roupagens diferentes de se abordar a mesma situação, tá ok? O que significa esse x1? Vamos imaginar que esse x1 seja o número de vezes em que eu vou usar a cor 1. x2, o número de vezes em que eu vou usar a cor 2. x3, o número de vezes em que eu vou usar a terceira cor, cor 3. Tá? Uma solução para essa equação aqui, uma solução inteira e não negativa, seria essa aqui, ó. x1 igual a 2, x2 igual a 1 e x3 igual a 3. A tradução disso é a seguinte, eu vou usar 2 vezes a cor 1, não importa em que carro, eles são todos idênticos, eu vou usar uma única vez a cor 2 e vou usar 3 vezes a cor 3. Tá? Essa solução aqui, ela pode ser representada pela seguinte configuração. Veja bem, preste atenção nisso. Repare que à esquerda do primeiro sinal de mais eu tenho o valor de x1, 2. Entre os 2 sinais de mais, eu tenho o valor de x2, 1.
E à direita do segundo sinal de mais, do último sinal de mais, eu tenho o valor de x3, tá? Essa configuração aqui está ligada a essa solução, tudo bem? Da mesma maneira que essa solução aqui também vai estar ligada a que tipo de configuração? Que configuração seria essa? Bom, x1 é 3, tá? Entre x1 e entre os dois sinais de mais eu tenho uma única barra, que significa que o x2 vale 1, tá? É o que está aqui. E eu tenho à direita do segundo sinal de mais o valor de x3, que é 2. Repare que esses dois termos ordenados aqui, eles possuem os mesmos valores, 1, 2 e 3. Mas são soluções diferentes, tá? Então, realmente são termos ordenados. A ordem aqui, ó, é importante, tá legal? Então, são soluções diferentes para essa mesma equação aqui. Como é que ficaria essa solução aqui, ó, para essa configuração? Como é que seria, hein? Aqui. Ficaria o quê? 1, à esquerda do primeiro sinal de mais é o valor do x1, tá? Entre o primeiro sinal de mais e o segundo sinal de mais, ou seja, entre os dois sinais de mais não tem que existir nada. Então, eu vou dar uma ajustada aqui, ó. Não vai existir nada entre os dois. E à direita do segundo sinal de mais, eu tenho o valor de x3. Repare que eu tenho aqui 1, 0 e 5. Está aqui, ó. Olha essa solução. Tudo bem? Isso é um pouco difícil. A gente tem que trabalhar um pouco essa maneira de ler essas coisas, tá? No início se tem um pouco de dificuldade, mas depois isso é vencido com facilidade. Para essa última situação aqui, ó, 0, 6, 0, que sem dúvida nenhuma é um número de soluções inteiras não negativas. Não negativas significa que essas variáveis elas podem assumir o valor nulo, 0, né? Então, é uma solução. Como é que eu representaria aqui nesse esquema, tá? À esquerda do primeiro sinal de mais é o valor de x1, mas acontece que o valor de x1 é 0. Então, à esquerda do primeiro sinal de mais eu não posso ter barra nenhuma, tá? Entre os dois sinais de mais, eu tenho o valor de x2. Tá? Então, entre os dois sinais de mais, eu tenho o valor de x2. E à direita do último sinal de mais, eu tenho o valor de x3, que também é 0. Então, eu tenho 0, 6 e 0. Essa é uma solução. Tá? Agora, é muito natural perguntar quantas são, ao todo, essas soluções. Quantas soluções possíveis a gente pode obter? Quantas soluções a gente pode encontrar? Tá aí, eu vou deixar esse problema agora aqui para você pausar e tentar resolver isso aqui. Ao todo, quantas são? A gente exibiu aqui 4 soluções. Tem 4 soluções aqui, a gente já está vendo. Agora, quantas são ao todo? O total. Pode dar uma pausa no vídeo e tenta resolver. Bom, vamos à solução, tá? Você deve ter percebido que a gente está diante de um problema com o qual a gente já se deparou em vídeos anteriores, tá? Vamos lá, vamos ver aqui. Eu peguei aqui mais uma solução, tá? Mais uma solução, 4, 1, 1, certamente é uma solução, né, daquela equação. E eu tenho aqui, ó, como é que eu faço para ilustrar essa solução aqui por meio de barras e sinais de mais? Fica assim, ó, tá? Então, 4 é o valor de x1, x2 e x3, tudo bem? O número de soluções da equação vai ser o número de maneiras de se trocar esses 8 objetos de lugar, ou seja, de se permutar esses 8 objetos. Então, a gente está diante de um problema de permutação. Problema de permutação a gente já fez vários já, tá? Então, a gente está diante de um problema de permutação com repetição, tá? São 8 objetos, dos quais 2 são sinais de mais e 6 são as barras, tudo bem? Fazendo as contas, isso vai me dar 8 fatorial sobre 2 fatorial vezes 6 fatorial. Tudo bem? Então, essa é a resposta. Isso vai dar 28, tá? Eu quero lembrar que essa permutação aqui, eu já comentei isso em situações anteriores, toda vez que a soma desses dois números der o de baixo, essa coisa pode ser entendida como uma combinação, tá? Isso aqui é equivalente à combinação de 8, 2 a 2, que por sua vez é igual à combinação de 8, 6 a 6, já que eles são complementares, tá? A justificativa disso é que você pode interpretar isso da seguinte forma: são 8 espaços possíveis, eu tenho aqui 8 espaços,
tá? E eu tenho que escolher 2 deles para colocar o sinal de mais, tá? Os sinais de mais. Escolhendo aqui, ó, botei os 2 sinais de mais aqui. As barras automaticamente estão determinadas. Os locais para se colocar as barras automaticamente já estão determinadas, tá? Da mesma maneira que eu posso escolher 6 lugares para colocar as barras. Colocando as 6 barras, automaticamente os 2 lugares que restam vão ser ocupados pelos sinais de mais. Então, você pode resolver o problema dessa maneira, tá? Tudo bem? Então, está aqui a solução é 28 do nosso problema. Tanto do número de soluções da equação linear, como do número de maneira de se pintar os carros, 6 carros idênticos dispondo de 3 cores, tá? A resposta é 28. Tudo bem? Eu vou aproveitar agora para generalizar essa situação. Se eu propusesse uma equação assim, x1 mais x2 mais x3 mais xn, tá? Igual a p. Aliás, antes de generalizar mesmo, de fato, deixa eu colocar mais uma aqui, ó, 17 e 25, por exemplo. Quantas soluções inteiras não negativas essa equação teria? Vamos lá. Quantos objetos eu teria aqui nesse caso? Repare que aqui eu tive 8 objetos. De onde saiu esse 8? Esse 8 saiu do número de barras, 6, tá? Que aqui no caso é 25, e do número de sinais de mais. O número de sinais de mais vai ser 2 a menos, vai ser, aliás, 1 a menos que o número de variáveis. Se na minha equação eu tinha 3 variáveis, eu vou ter 2 sinais de mais. Então aqui eu vou ter quantos sinais de mais? Se eu tenho 17 variáveis, eu tenho 16 sinais de mais, tá? Então vai ser permutação de 16 sinais de mais o número de barras, 25. Tudo bem? E aí eu vou ter 16 sinais de mais e 25 sinais de mais com repetição. Tá legal? Eu poderia entender isso, pode ser escrito assim, ó, 41, né? P de 41, 16, 25, que pode ser interpretado como combinação de 41, tá? Tomado de 16 a 16, por exemplo, ou 25 a 25. Tudo bem? E se eu parto agora para uma generalização mesmo, tá? x1 mais x2 mais x3, tudo bem? Agora, em vez de x17, vai ser xn, são n variáveis, tá? E o valor aqui é p, tá? Qual seria a minha solução? A minha solução seria combinação de n mais n, aliás, p, né? P mais. Número de barras é p. Número de sinais de mais, 1 a menos que o número de variáveis. Número de sinais de mais é n menos 1. Tudo bem? E agora eu posso fazer o quê? Número de barras, por exemplo. Tá? Tomados o número de barras. Aqui no caso foi 6 aqui o número de barras, né? Então essa é a generalização para o número de soluções inteiras não negativas de uma equação linear desse tipo aqui, ó. Tudo bem? Com isso a gente encerra essa aula.